Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco, isso mesmo, e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula, galera. Pessoal, a gente vem trabalhando a síntese de proteínas e nessa mesma unidade tem um conteúdo que faz referência a uma parte celular chamada de núcleo, e é sobre esse núcleo celular que a gente vai falar hoje, tá certo? Bom, pessoal, não precisa falar da importância dessa estrutura, né? Visto que é no núcleo celular das células eucariontes que nós encontramos o material genético, que nós encontramos o DNA. É no núcleo celular, então, que este DNA, essas informações presentes no DNA acabam sendo expressas, ok? Como vocês já sabem, né? Algumas células não apresentam essa estrutura e essas células são chamadas de células procariontes. Os seres procariontes são as bactérias e as arqueobactérias, tá certo? Não apresentam núcleo, não apresentam essa estrutura que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, não é? O núcleo, ele vai ser constituído por algumas partes básicas. A gente vai passar por essas partes. A primeira parte que a gente vai dar uma olhada é a membrana que envolve o núcleo, tá certo? Protege o nosso material genético que está lá dentro, evita que esse material genético saia e acabe sendo digerido por alguma proteína do citoplasma, tá bom? Essa parte é chamada de carioteca, certo? Muito cuidado para não confundir a carioteca com a membrana plasmática, tá? Porque por mais que a composição dessas duas membranas sejam parecidas, enquanto que a membrana plasmática é uma única membrana formada por uma bicamada lipídica, a carioteca é uma dupla membrana, né? Então na carioteca nós encontraremos a membrana interna, que fica mais em contato com o DNA, e a membrana externa, que já está em contato com o citoplasma da célula, tá certo? Nessa carioteca nós vamos encontrar, pessoal, algumas aberturas, visto que a gente tem que manter o contato entre as organelas citoplasmáticas e o material genético que está ali dentro. Se essa carioteca não possuísse essas aberturas, né, o nosso material genético iria ficar incomunicável. A gente não conseguiria acessar as informações presentes no material genético, o que é importantíssimo para que a gente consiga fazer os nossos processos celulares, ok? Essas aberturas, então, presentes na carioteca são chamadas de poros nucleares, tá certo? E, além da carioteca, dentro do núcleo nós também encontramos uma região específica na síntese de RNA, pessoal. Essa região específica na síntese de RNA é chamada de nucleolo, tá certo? É uma região específica na qual vai ocorrer o processo de transcrição. Lembram lá do processo de síntese proteica? Então, dentro dessa região chamada de nucleolo vai ocorrer a primeira etapa da síntese proteica denominada como transcrição, e que consiste na produção de uma molécula de RNA mensageiro, ok? Ainda, pessoal, preenchendo, esse espaço, dando volume para o núcleo, tá certo? Nós encontramos uma substância, um líquido, que é chamado de cariolinfa, ou também pode ser chamado de nucleoplasma, ok? Vai preencher, então, esses espaços, tá certo? Aqui no núcleo. Além de carioteca, nucleolo e cariolinfa, nós encontraremos também no núcleo, pessoal, e eu me arrisco a dizer que essa é a parte mais importante do núcleo, a cromatina, pessoal. A cromatina nada mais é do que o material genético quando ele não se encontra no formato de cromossomo, pessoal. Qual vai ser esse rolo? A célula passa por um ciclo, de acontecimentos. Esses acontecimentos em que a célula passa constituem o chamado ciclo celular, tá bom? No ciclo celular nós temos duas partes básicas. A parte de divisão celular, em que uma célula se divide em duas ou em quatro, e temos também a parte do ciclo chamada de intérfase, em que a célula se prepara para se dividir, ok? Beleza. Quando a gente está na intérfase, o material genético que está no formato de cromatina, ok? Está mais filamentoso, mais disperso no núcleo. A cromatina, ela pode se encontrar enrolada em algumas proteínas chamadas de histonas, mas não a ponto de chegar ao nível de condensação que é de um cromossomo, tá certo? Então, cromatina nada mais é do que um filamento de DNA, certo? Enrolado em algumas proteínas chamadas de histonas. Quando nós encontramos a cromatina? Nós encontramos cromatina quando a célula não está se dividindo,
tá certo? Porque quando ela está se dividindo, nós não encontraremos a cromatina, nós encontraremos cromossomos, tá certo? Que apresentam um nível de condensação muito mais elevado, ok? Essas foram as partes constituintes do núcleo, tá certo, galera? E nós temos o seguinte, essa cromatina, então, pessoal, como eu falei com vocês, em alguns momentos ela pode estar enrolada em algumas proteínas e tudo mais, tá certo? Nos locais em que essa cromatina ela se encontra enrolada em torno de proteínas, essa cromatina não consegue ser lida. Ela não apresenta atividade genética, né? Ela não se encontra geneticamente ativa. E aí, a cromatina que está enrolada, pessoal, ao redor de proteínas é chamada de heterocromatina, tá bom? E a heterocromatina é uma cromatina sem atividade genética, tá bom? Enquanto que a cromatina que não se encontra enrolada, ela pode ser lida, né? Ela pode passar pelo processo de transcrição, tá certo? E esta cromatina que pode ser lida é chamada de eucromatina. É da eucromatina que nós conseguimos acessar, então, a informação pertinente, por exemplo, para fabricar uma molécula de RNA. Tá certo? Lembrem-se sempre disso. A eucromatina é a parte da cromatina geneticamente ativa, enquanto que a heterocromatina é a parte da cromatina geneticamente inativa. Certo? Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre cromossomos, né? A primeira informação que nós temos, pessoal, é que os cromossomos eles são oriundos, né? Eles são originados, eles são fabricados quando a célula começa a se dividir, tá certo? Nós só encontraremos cromossomos nas células que estão se dividindo, seja por mitose, seja por meiose, inclusive esse é o nosso próximo conteúdo, tá bom? Então prestem bastante atenção, ok? Bom, pessoal, um cromossomo nada mais é do que filamentos de cromatina densamente condensados, muito condensados. E esses filamentos de cromatina formam então essa estrutura chamada de cromossomo. O cromossomo é uma estrutura de material genético duplicado, tá bom? Esse X que a gente está vendo então, né, que simboliza o cromossomo, é uma estrutura de material genético duplicado. Como assim? Pensem no seguinte, né, pessoal? Quando uma célula vai se dividir em duas, essas duas filhas têm que apresentar a mesma quantidade de material genético. Então, antes dessa célula realizar a sua divisão propriamente dita, né, essa célula duplica o seu material genético para ter material genético para mandar para as duas filhas. Tá certo? E aí, então, a gente vai ter a formação do cromossomo, que é uma estrutura de material genético duplicado. Esse cromossomo, então, né, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Sem a duplicação, nós encontraríamos cromossomos assim, beleza? E você está vendo essa denominação aqui, ó, cromossomos homólogos? Então é o seguinte, nós temos 23 pares de cromossomos, ok? Por exemplo, nós temos lá par de cromossomos 1, certo? São 2 cromossomos, um nós recebemos do pai, outro nós recebemos da mãe. Cromossomos do tipo 1, cromossomo 1 mesmo, tá certo? Como a gente chama esses cromossomos? Esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, tá certo? Porque eles carregam características diferentes, mas para a mesma informação, não é? Por exemplo, vamos supor que no par de cromossomos 1 nós encontraremos informações para a cor do cabelo, cor dos olhos, por exemplo, tá certo? A cor do cabelo do pai é diferente da cor do cabelo da mãe. Então esses cromossomos 1 também vão carregar informações diferentes, vão carregar características diferentes, referentes aqui a essa mesma informação, que seria a cor do cabelo e cor dos olhos. Ok? Depois que esses cromossomos homólogos, então, eles se duplicam, né? Eles passam a formar a estrutura em X, que a gente estava trabalhando, inclusive, tá certo? Essa estrutura em X, vocês concordam comigo que ela é constituída por duas quantidades de material genético, não é? E aí, então, cada quantidade de material genético aqui, né, que seria sem a duplicação, é chamada de cromátide irmã, tá bom? Após a duplicação, cada cromossomo é formado por duas cromátides irmãs, tá certo? Essas duas cromátides irmãs são idênticas, tá? Elas são iguais. Elas carregam as mesmas características, as mesmas informações, tá bom? Elas são idênticas, tá certo? E elas são formadas justamente pelo processo de duplicação do nosso material genético, ok? Dando continuidade aqui, pessoal,
a gente percebe que os cromossomos eles são diferentes, tá? Como eu comentei com vocês, a espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos. Só que esses cromossomos não serão iguais. Eu posso afirmar, por exemplo, que o par de cromossomo 1 é diferente do par de cromossomo 2. E por aí vai, tá certo? A gente tem uma classificação, então, em relação ao cromossomo. E como vocês estão vendo, pessoal, os cromossomos eles apresentam regiões onde nós temos um enforcamento, né? Regiões onde nós temos uma constrição, beleza? A gente tem essa grande constrição aqui, ó, que é onde nós encontramos essa região chamada de centrômero, tá bom? Essa região do centrômero aqui, né, que é a constrição principal, também pode ser chamada de constrição primária. E em relação à posição da constrição primária no cromossomo, a gente tem uma classificação. Por exemplo, quando essa região do centrômero, ou constrição primária, vou chamar de centrômero, tá? Quando essa região do centrômero se encontra bem no meio do cromossomo, esse cromossomo é chamado de metacêntrico. Quando essa região vai um pouquinho para cima, né, quando aqui a gente percebe que os braços de cima são maiores que os braços de baixo, né, levemente, nós temos um cromossomo chamado de submetacêntrico. Quando esse cromossomo se localiza ainda mais em cima, ainda mais na região superior, não é? Aí nós temos um cromossomo chamado de acrocêntrico. E quando ele se encontra totalmente na extremidade superior mesmo, nós chamamos esse cromossomo de telocêntrico, ok? Lembrem-se dessa classificação em relação à posição do centrômero, tá? Mas o centrômero não é a única região de constrição desse cromossomo, tá bom? Os cromossomos apresentam uma constrição chamada de secundária, tá certo? Que vai ser aqui, ó, na extremidade dos braços, ok? E essa constrição secundária dá origem a uma parte do cromossomo chamada de região satélite. A região satélite não carrega informações que são pertinentes para a gente, tá? Não carrega informações geneticamente ativas. Essa região chamada de região de satélite é uma região que protege o cromossomo no momento da divisão, tá bom? Evita que esse cromossomo sofra algum dano em uma região importante do seu material genético, certo? Então, constrição secundária e zona satélite. Bom, pessoal, nós diferenciamos os cromossomos além da posição do seu centrômero também pelas informações que ele carrega, tá bom? E aí nós temos o seguinte, ó. Nós temos 22 pares de cromossomos que não carregam características sexuais, que não determinam o sexo. Esses cromossomos, então, que não determinam o sexo, que vão carregar informações pertinentes a outras características, são chamados de autossomos, tá bom? Aqui, ó, nós temos uma foto, né, de todos os cromossomos de um indivíduo da nossa espécie. Isso aqui é chamado de cariótipo, tá certo? Reparem, pessoal, que o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5 até o cromossomo 22 são autossomos, tá certo? São cromossomos que carregam informações diversas, mas não determinam o sexo. E só um par de cromossomos, que vai ser aqui, ó, o X e Y, carregam informações para determinação do sexo, tá bom? Bom, pessoal, quando o indivíduo da nossa espécie apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y, esse indivíduo vai ser do sexo masculino. Mas, quando o indivíduo da nossa espécie apresenta 2 cromossomos X como cromossomos sexuais, esse indivíduo vai ser do sexo feminino, tá certo? E são esses cromossomos, né, a interação entre cromossomos X e Y, que vai determinar, né, pessoal, o sexo, tá certo? Reparem, pessoal, que aqui nós temos um cariótipo de um indivíduo do sexo feminino, tá certo? Mas nem todos os seres humanos vão apresentar um cariótipo assim. Em alguns momentos nós temos alteração do número de cromossomos, o que caracteriza uma síndrome cromossômica. A famosa síndrome de Down, por exemplo, é causada por uma alteração no número de cromossomos. Em específico, a síndrome de Down é causada por uma trissomia do cromossomo 21. Acha o cromossomo 21 aqui na nossa imagem? Achamos, né? Nós temos um par de cromossomos 21. Os indivíduos com síndrome de Down apresentam um trio de cromossomos 21. Esse quadro é chamado de trissomia, tá certo? A gente poderia ter, por exemplo, uma monossomia. Ao invés de apresentar um par, apresentar um cromossomo só. Ou nós poderíamos ter,
por exemplo, uma nulissomia, que é quando não apresenta nenhum dos cromossomos, tá? Por exemplo, nenhum dos cromossomos 1, nenhum dos cromossomos 2 ou nenhum dos cromossomos 3, né? Esse quadro, então, de ausência de algum cromossomo, de um par de cromossomo, é chamada de nulissomia, beleza? Certo, galera? Bom, pessoal, essa foi então a nossa aula sobre núcleo e cromossomo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, uma aulinha bem tranquila, né? Fica aqui um beijo do professor Murilo Bianco, tá certo? E a gente se vê até logo. Tchau, tchau, pessoal!